Olá, meu nome é Bruno Huberman, sou professor do curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Esse é o 10º e último episódio do podcast Terra em Transe, um projeto do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais da PUC São Paulo. Nesse episódio, nós iremos falar sobre a resistência palestina, em particular sobre o movimento por boicote, desinvestimentos e sanções a Israel, sobre as divisões políticas na sociedade israelense e vamos encerrar discutindo as perspectivas de resolução do conflito. Uma feira de universidades israelenses foi cancelada ontem lá na Universidade Estadual de Campinas, depois de uma manifestação feita por movimentos estudantis, sindicais e palestinos. Os manifestantes acusam as universidades israelenses de manterem vínculo com as Forças Armadas do país do Oriente Médio e com indústrias de armas, o que contribui para a ocupação dos territórios palestinos. Por isso, defendem o boicote acadêmico às universidades israelenses. A comissão organizadora da feira classificou esse incidente como lamentável e diz que os manifestantes fizeram uso de força e de violência para tentar invadir o espaço do evento. O consulado de Israel aqui em São Paulo afirma que o cancelamento foi necessário para evitar a escalada das hostilidades. A Federação Árabe Palestina no Brasil nega que tenha havido violência ou tentativa de invasão. A reitoria da Unicamp disse em nota que os organizadores do evento saíram com segurança após negociações com representantes do protesto. No início de 2023, a Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, no interior de São Paulo, anunciou que iria cancelar uma feira de universidades israelenses que ocorreria no seu campus. A decisão veio após uma grande campanha conduzida por integrantes da comunidade acadêmica, principalmente estudantes e professores, que se mobilizaram contra o evento em conjunto de organizações palestinas. Esse acontecimento foi resultado de um chamado global de movimentos sociais palestinos por boicote, desinvestimentos e sanções a Israel. O BDS, como o movimento é conhecido, busca interromper ações de normalização do apartheid israelense ao redor do mundo. A intenção dos palestinos é construir um movimento global que contribua diretamente com a sua libertação no território. O chamado por BDS foi lançado em 2005, ao fim da Segunda Intifada, após a frustração da sociedade palestina com as promessas de paz e liberdade dos acordos de Oslo dos anos 90. Como foi explicado aqui no segundo episódio do Palestina em Transe, os israelenses nunca estiveram verdadeiramente comprometidos em desocupar os territórios palestinos e permitir a criação de um Estado palestino ao lado do Estado israelense. Então, em 2005, o movimento nacional palestino se encontra sem rumo. O seu líder, por décadas, Yasser Arafat, morreu em 2004 durante o cerco israelense ao seu bunker na Segunda Intifada. Arafat havia liderado tanto a guerrilha armada palestina no exílio quanto as negociações diplomáticas com os israelenses, ambas frustradas em alcançar a libertação nacional. Os palestinos decidiram mudar de estratégia, e a inspiração veio do caso de libertação anticolonial mais recente e bem-sucedido, o movimento anti-apartheid da África do Sul. O Congresso Nacional Africano, sob a liderança de Mandela, sempre foi aliado da Organização pela Libertação da Palestina, liderada por Arafat, pois ambas são lutas pelo direito de autodeterminação. As far as Yasser Arafat is concerned, I explained to Mr. Sigmund that we identify with the PLO because just like ourselves, they are fighting for the right of self-determination. Em 94, na mesma época que os palestinos negociavam com os israelenses a criação do seu Estado, Nelson Mandela, antigo guerrilheiro, assim como Arafat, selou o acordo que pôs fim ao regime de segregação racial liderado pelos afrikaners. Mas engana-se quem pensa que o Madiba, como Mandela era conhecido, liderou sozinho o fim do apartheid. Na mesma época que Mandela foi preso pelo seu envolvimento na resistência armada, em 1964, a população negra sul-africana lançou um chamado global por boicote, desinvestimentos e sanções ao governo africano. A campanha foi fundamental para tornar o apartheid ilegítimo internacionalmente e pressionar os governos a pôr fim à segregação racial. Israel foi um dos últimos países a aderir ao boicote. O país, junto do governo do apartheid, teve relações bastante próximas por muitos anos. Israel chegou, inclusive, a colaborar para o projeto da bomba atômica sul-africana, felizmente malfadado. Foi o BDS e a mobilização da população nativa da África do Sul quem libertou Mandela e o país, não o contrário. Então, em 2001,
Quando os palestinos estiveram em Durban, na África do Sul, para a Conferência Mundial contra o Racismo, foi debatida a criação da própria campanha de BDS. Aproximar a causa palestina da mais abrangente luta antirracista da época tinha como objetivo deixar claro para o mundo que as atitudes de Israel em relação aos palestinos são tão racistas como o apartheid na África do Sul. A grande adesão de sul-africanos à campanha palestina mostra como as semelhanças de suas experiências move a solidariedade internacional. O BDS palestino tem um duplo objetivo. Busca pressionar Israel a obedecer ao direito internacional, ao mesmo tempo que promove a conscientização dos crimes cometidos na Palestina. Os 3 temas-chave da agenda do BDS são: desocupação dos territórios palestinos de Cisjordânia e Gaza, concessão de plenos direitos aos cidadãos de Israel, discriminados como cidadãos de terceira classe no país, e respeito ao direito de retorno dos refugiados palestinos, negado desde 1948. Na prática, os objetivos da campanha BDS são um guia para a descolonização da Palestina. O BDS não tem como alvos indivíduos israelenses, mas corporações e instituições israelenses e transnacionais com atuação nos territórios palestinos, que, de alguma forma, sustentam a manutenção do apartheid. Por exemplo, um dos focos é a empresa americana HP, que auxilia Israel no sistema de identidade biométrico que restringe o movimento dos palestinos. Outros exemplos de corporação que estão na mira do BDS são as alemãs Siemens e Puma e as israelenses SodaStream, Ahava e Sabra. Outra tática é o boicote cultural. Os militantes de solidariedade com a Palestina buscam conscientizar artistas e não fazer shows em Israel. Em 2015, uma ampla campanha buscou fazer com que Caetano Veloso e Gilberto Gil cancelassem o seu concerto em Israel. Apesar de não ter conseguido evitar o show, a campanha colocou o boicote no debate público e trouxe conscientização a respeito da situação dos palestinos. Em artigo na Folha de São Paulo, que escreveu depois de retornar de Israel, Caetano afirmou que não mais retornaria ao país. Outras vitórias do BDS foram o cancelamento da viagem da artista Linda Quebrada para Israel, o impedimento da construção de uma planta da Corporação Israelense de Segurança AEL Systems em Porto Alegre e o encerramento do convênio entre a Sabesp e a empresa israelense Mekorot, que desvia água de vilarejos palestinos. Outra campanha, com grande incidência pública, ocorreu contra empresas de segurança israelenses na Copa do Mundo no Brasil, em 2014, e nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. O movimento Caveirão Não criticava a venda de blindados israelenses para a PM do Rio de Janeiro. Gisele Martins, militante da Favela da Maré, foi uma das articuladoras da campanha. As armas que fazem do povo palestino um grande laboratório de uma política da morte, o maior laboratório de uma política da morte, né, feita aí pelo Estado israelense. As armas que matam lá são as armas que matam nas favelas e nas periferias do Rio de Janeiro. Os caveirões que são os mesmos caveirões que circulam, por exemplo, nas favelas do Rio e em outros locais também da América Latina. Os checkpoints que eu vi na Palestina, que inclusive eu tive que passar também quando eu saía de um território palestino, é muito parecido com o que eu vivenciei na Maré em 2014, quando teve a invasão do exército na Maré e que eles permaneceram durante 1 ano e 5 meses aqui. Era feito aqui na Maré os fichamentos. Os fichamentos me lembram muito checkpoint. O fichamento era uma fileira de soldados do exército, e nessa fileira que eles faziam, nós, moradores, passar por essa fileira e tínhamos que mostrar nossa identidade, éramos revistados na saída e na entrada do território favelado aqui da Maré, né? O movimento que cancelou a feira de universidades israelenses na Unicamp foi criticado, pois as universidades, enquanto espaço de produção de conhecimento, não deveriam ser boicotadas. Mas essa posição ignora o papel que essas instituições têm na manutenção do apartheid. A Universidade Hebraica de Jerusalém, por exemplo, tem diversos convênios com instituições de segurança do país para realizar pesquisas que tragam desenvolvimento de tecnologia de repressão e vigilância dos palestinos. Cada vez mais palestinos têm se mobilizado por caminhos alternativos para encontrar a sua libertação. A autoridade palestina, que governa os territórios ocupados, é a responsável por conduzir as negociações de paz com Israel e os Estados Unidos. Contudo, as negociações estão paralisadas há anos.
Para alguns, perseguir um caminho alternativo significa fazer campanha pelo BDS. Para outros, significa atos desesperados contra alvos israelenses, como ataques com facas e veículos suicidas. A desilusão com a vida no presente e a falta de perspectiva de futuro tornou esse tipo de ataque tão constante que alguns chegaram a chamar um recente levante dos palestinos de intifada das facas. Outras alternativas têm surgido. Em 2021, a tentativa de colonos ultranacionalistas israelenses tomarem a casa da família El-Kurd em Sheikh Jarrah, um bairro de Jerusalém Oriental, resultou numa grande mobilização popular em todo o país que foi chamada de Intifada da Unidade. Pela primeira vez desde a primeira intifada, lá em 1987, os palestinos de Cisjordânia, Gaza, Jerusalém e no interior de Israel se mobilizaram de forma unitária em protestos populares e numa greve nacional. Além disso, um número maior de palestinos tem retomado a formação de guerrilhas armadas independentes. O Hamas protagonizou a resistência violenta nas últimas décadas e, por essa razão, ainda é o grupo político mais popular entre os palestinos. Mas a insatisfação dos jovens que vivem nas periferias de cidade como Jerusalém Oriental, Nablus ou Jenin tem resultado na formação de um novo grupo armado independente, o Lion's Den, ou a Cova do Leão, que vem enfrentando as forças israelenses. Essa radicalização da resistência palestina nos últimos anos é uma resposta à ausência de liberdade, mas também à radicalização vista, em primeiro lugar, na sociedade israelense. Nos últimos anos, tem fortalecido o movimento de colonos que almejam transformar toda a Palestina em uma terra exclusiva dos judeus nacionalistas, como conta o jovem participante de uma marcha de colonos em Jerusalém. Every single place and in every single land, every little spot, everything is the Jews. Not a single piece for other people, only for us. And we won't give anybody else just for us. That's what we believe. Ainda antes da onda de extrema-direita, que tomou conta do mundo em meados dos anos 2010, grupos de ultradireita fascistas passaram a ocupar as ruas de Israel em manifestações populares, no enfrentamento de grupos de esquerda, em ações violentas de tomada de terras palestinas e no assassinato de palestinos. Essa radicalização se traduziu nas disputas eleitorais entre os israelenses e os judeus, que têm vivido uma crise política há praticamente 10 anos. Movimentos ultranacionalistas e ortodoxos judeus se uniram para aprofundar a colonização das terras palestinas e a transformação da sociedade política israelense. Para isso, precisam superar não apenas a resistência palestina, mas também a dos israelenses liberais. A proposta de reforma para ampliar os poderes do executivo israelense, apresentada pela coalização de extrema-direita sob a liderança de Benjamin Netanyahu, permite a anexação de partes da Cisjordânia. O resultado será o aprofundamento do apartheid. No processo, as instituições democráticas de Israel são atacadas, o que tem provocado grandes mobilizações populares entre os judeus seculares de Tel Aviv. Enquanto uma sociedade colonial, fundada no roubo violento de terras indígenas, a sociedade israelense, tal qual a brasileira e a estadunidense, resulta em movimentos fascistas que se voltam contra as instituições liberais que buscaram construir um mínimo de democracia em relação a grupos politicamente minoritários. Se no Brasil e nos Estados Unidos há uma ordem fundada na supremacia branca, em Israel, a supremacia judaica. O avanço da extrema-direita é um resultado inevitável desse tipo de sociedade colonial. Tanto o sionismo de esquerda como de direita sempre buscou assegurar os privilégios da identidade judaica com base na cidadania israelense a partir da subjugação dos palestinos. O sionismo realmente existente sempre foi um projeto particularista que nunca defendeu a libertação de todos e todas que vivem naquela terra, judeus e palestinos. O resultado tem sido o aprofundamento do apartheid e o impedimento da criação de um Estado da Palestina. Então, qual é a solução que resta para os palestinos e israelenses? O sionismo tem perdido força entre os judeus ao redor do mundo. Aproximadamente 20% da comunidade judaica dos Estados Unidos defende uma solução que acabe com o caráter judaico de Israel, e 9% são contra o direito de Israel existir, um número que cresce entre 25% entre aqueles abaixo dos 40 anos. Uma pesquisa do Jewish Electorate Institute mostra uma crescente alienação dos judeus estadunidenses em relação a Israel,
com 37% não se sentindo emocionalmente conectados ao país. Os Estados Unidos têm visto nos últimos anos o crescimento de movimentos de esquerda em favor da causa palestina. O Jewish Voice for Peace é uma organização de judeus antisionistas que promove campanha de boicote a Israel. O Black Lives Matter é um movimento negro que faz manifestações constantes de solidariedade aos palestinos. O Democratic Socialists of America, um grupo de socialistas dentro do Partido Democrata, tem representantes no Congresso favoráveis à causa palestina, como a política palestina Rashida Tlaib. Segundo o Instituto de Pesquisa Pew, aproximadamente 64% dos democratas têm visões mais favoráveis aos palestinos. Contudo, a administração do presidente Joe Biden não representa as posições do seu eleitorado democrata e jovem. Biden tem feito de tudo para manter o status quo, ou seja, não tomou nenhuma medida verdadeiramente em favor aos palestinos. A principal força em Washington ainda é o lobby formado por grupos israelenses, judeus, evangélicos e neoconservadores. Contudo, o afastamento dos Estados Unidos das questões políticas do Oriente Médio pode levar a uma alteração da balança de poder na região. A normalização das relações entre a Arábia Saudita e Irã, sob a mediação da China, no início de 2023, pode resultar numa alteração verdadeira na geopolítica do Oriente Médio em favor dos palestinos. Resta saber se esse novo eixo de poder oriental deseja confrontar Israel e seus aliados ocidentais, o que parece ainda bastante improvável. A questão palestina ainda está no centro das dinâmicas globais de poder, e a sua libertação passa necessariamente por uma alteração geopolítica que enfraqueça a posição de Israel e do imperialismo americano. Enquanto isso, a discussão em Palestina e Israel a respeito da forma como essa libertação se dará caminha, a passos lentos, na direção de um único Estado democrático e binacional. A referência mais próxima está novamente na África do Sul. A convivência pós-apartheid entre sul-africanos brancos e negros é certamente um exemplo para palestinos israelenses. Mas a manutenção do poder econômico na mão dos brancos, que alguns reivindicam para a existência de um apartheid neoliberal no país, também serve como um sinal de atenção para aqueles que se unem à luta anticolonial na Palestina. O Palestina em Transe é um projeto de extensão do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais, o GES, da PUC São Paulo, em parceria com o Programa de Educação Tutorial, o PET, do Curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo e do Centro de Estudos Árabes e Islâmicos, o CEAI, da Universidade Federal de Sergipe. O projeto contou com financiamento da Assessoria de Pesquisa da PUC São Paulo e foi produzido sob a coordenação do professor Bruno Huberman. A equipe do Palestina em Transe, responsável pela ideia original, roteiros, locuções, reportagens e muito mais, é composta por Reginaldo Nasser, Bruno Huberman, Geraldo Campos, Arturo Hartmann, Isabela Agostinelli, Júlia Périco, Beatriz Marques, Hassan Boscariol, Laura Rembolt e Daniele Queiroz. Agradecemos a Amala Malaman, a Shan Sadiq Adi, Davi Magalhães, Franci Rose Barbosa, Laura de Pietro, Mainara Anaf e o Walid Rabah pelas entrevistas. Agradecemos também a Gisele Martins. Este podcast foi gravado nos estúdios de rádio da PUC São Paulo com os técnicos de som Ernesto Foschi e Ronaldo Barbosa. A trilha sonora foi feita por Gustavo Cravinhos e a identidade visual é obra de Débora Viana, da agência Brogodó. Os episódios contaram com áudios da TV Brasil, da TV Record, da TV Cultura, do Channel 4 News, da BBC, da ABC News, dos canais de YouTube da Editora Tabla, da Ponte Jornalismo e do BDS Brasil, de Noura Ereká, do projeto Gaza in Context, e das músicas Your Body of Theirs, do grupo palestino Dem, e From Gaza with Love, e Nirvana em Gaza, do artista palestino Selevan. Não deixe de seguir o Palestina em Transe em seu player de podcast favorito e compartilhar com seus amigos e nas redes sociais. Acompanhe as atividades do GES no Instagram e no Twitter e confira o nosso programa semanal sobre política internacional Terra em Transe no YouTube da TV PUC. Obrigada e até a próxima!